Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus, triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja bem-vindo ao nosso canal, a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses? Eu sempre gosto de repetir para que você possa compreender e visualizar todo o pensamento teológico histórico no qual o nosso Ministério Cinco Solas está embasado. Evidentemente que os primeiros gigantes, os quais nós estamos nos ombros para podermos ver mais longe, é justamente os gigantes inspirados pelo Senhor Deus e que escreveram a palavra de Deus em nossa Bíblia. Depois nós temos os gigantes da patrística. Depois nós temos os gigantes da reforma protestante. Depois os gigantes do puritanismo inglês. Depois os gigantes do neocalvinismo holandês. E por último agora os gigantes do chamado neopuritanismo, como por exemplo John Piper, Paul Washer, Martin Lloyd-Jones e por aí vai. Meus amados, permita-me adentrar aonde você estiver para que nós demos prosseguimento para a glória do nome do nosso Senhor e Deus nos estudos devocionais que temos feito aqui no nosso ministério, em especial no momento estamos considerando a palavra de Deus no seu livro de Gênesis. Então, permita-se abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 4 e leia comigo esta pequena porção da palavra de Deus que faz parte de uma perícope um pouco maior, que vai dos versículos 1 até o versículo 4 do capítulo 6. Mas nós entendemos que seria interessante nós apresentarmos este versículo 4 destacado da perícope maior, porque existem coisas bem importantes aqui, alguns termos que eu gostaria de trazer para os irmãos, em especial na língua original, no hebraico, para que nós possamos nos deter um pouco mais e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 4, e vamos ler o que a palavra do nosso Senhor e Deus nos ensina nesta porção. Leia comigo. Está aqui na tela. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Leva a nossa mente cativa à Tua palavra e não permita, Senhor, que nenhuma heresia seja falada aqui. Seja conosco, nos abençoe, nos guarde e nos proteja, e que nós possamos ser alimentados, bem como não sejamos meros ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Amém. Meus amados, como sempre fazemos, ou na maioria das vezes procuramos fazer, vamos fazer uma comparação dos textos em outras traduções, as quais eu reputo muito importantes. Vamos aqui na tela. Nós lemos aqui a versão ARA, acabamos de ler.
Vamos ler agora a versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Diz assim: Então o Senhor disse: O meu espírito. Aqui, perdão. É no versículo 4. Deixa eu colocar aqui, versículo 4. Está aqui. Diz assim na versão NAA: Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Na NVI, na nova versão internacional, diz assim: Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Vamos agora na Almeida Revista e Corrigida, edição de 1914, uma edição bem histórica. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E vamos ver a paráfrase da NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Então você observa nessa ferramenta aqui que eu utilizo em nossos estudos, que é justamente o software bíblico Logos, o qual eu aconselho você, caso possa, adquirir alguma versão desse software bíblico, que ele é muito bom para os seus estudos. Então você repare que a versão que nós estamos considerando é a NAA. E nesta ferramenta de comparação de texto, nós observamos que, nós estamos na versão ARA, da Almeida Revista Atualizada. E na comparação de texto, nós estamos aqui considerando as versões NAA, a NVI, a RC 1914 e a NTLH. A NAA ela é apenas 15% diferente da versão que nós estamos considerando. Já a NVI ela é 44% diferente. E a RC 1914 também 44%, e a NTLH, é 46%. Aqui em azulzinho, nós podemos observar aqui justamente alguns destaques que cada versão dá a esses textos. Um dos destaques interessantes que eu acho, por exemplo, a única versão aqui que faz a transliteração. O que é a transliteração? É quando você pega o termo na língua original, aqui no caso o hebraico, que Gênesis foi escrito no hebraico, e você translitera, ou seja, você passa a escrever na língua na qual você está traduzindo, só que você não traduz, você simplesmente translitera a maneira como você fala no hebraico, mas usando caracteres em português. Então, por exemplo, no hebraico, o termo gigantes significa Néfilins. Deixa eu abrir para vocês aqui.
Aqui. O versículo 4. Repare, o termo gigante, aqui está o texto em hebraico, significa Néfilins. Aqui nós temos o artigo definido, Ra é um re, com a vocalização aqui, Ra, Nephilim. Nefilim. Nós temos aqui o Nun. Nós temos aqui a consoante P, que como não tem efetivamente aqui o pontinho no meio, ele passa a ter som de F, de Fê. Então fica Nefi, aqui o Lamed, Lim, com a vocalização, e o Men final. Nephilim, Ha-Nephilim. Aqui no caso é o artigo, indicando que é o gigante, o Nephilim. E o único texto dessas versões que faz essa transliteração aqui de gigante para Nephilim, por curiosidade, é justamente, como nós estamos observando aqui, ele está indo para o versículo 4, é justamente aqui a NVI. A NVI já faz aqui, ó, Nephilim. A ARA chama gigante, a NA chama gigante, a RC de 14 também fala de gigante, e a NTDH fala de gigantes. A única que fala nos Nephilims é justamente a NVI, que faz a transliteração. Então, uma coisa interessante aqui para os nossos estudos, né? Mas vamos aqui falar um pouco deste versículo 4. Né? No versículo 4. Com relação, primeiramente, a esta porção da palavra de Deus, eu queria falar um pouquinho, deixa eu tirar aqui, para nós não ficarmos com a tela cheia de muitas coisas. Vamos aqui só ficar com o versículo 4. Eu queria me deter neste termo aqui, naquele tempo, tá? E no termo e também depois. Aqui Moisés está nos dizendo, naquele tempo, aqui e também depois, aqui, deixa eu tirar essas seleções aqui por enquanto. Vamos nos deter nessas expressões, naquele tempo e também depois. Aqui, Moisés está nos ensinando que estes gigantes, eles haviam naquele tempo, ou seja, no mundo antediluviano, no mundo antes do dilúvio, e bem como esses gigantes, esses Néfilins, como nós vimos aí transliterado na versão da NVI, após o dilúvio também eles existiam naquele tempo e também depois. Podemos observar aqui em Números, capítulo 13, versículo 33. Vamos observar aqui. Em Números, capítulo 13, versículo 33, nós podemos observar que esta é uma passagem que Moisés está nos relatando e que ocorre após o dilúvio. E a figura desses gigantes aparece novamente aqui nas Escrituras. E o termo em hebraico é o mesmo. Vamos ver?
Aqui, versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, este termo aqui, gigantes, aqui em Números 13, 33, este termo aqui, gigantes, você pode observar que também é Nefilim. O artigo, Nefilim. O mesmo termo que nós vemos na porção que estamos estudando. Então, este mesmo termo, Nefilim aqui no hebraico, como nós podemos observar, é a mesma palavra que Moisés usa quando está descrevendo aquela porção, aqueles seres do mundo antediluviano, ou seja, antes do dilúvio. Então, esses gigantes haviam antes do dilúvio e também permaneceram depois do dilúvio. Inclusive, o mesmo termo é utilizado. Vamos retornar aqui para Gênesis capítulo 6, versículo 4. Então, estamos nos detendo justamente nestas expressões. Aqui do versículo 4. Naquele tempo e também depois. Então perceba que Moisés está dizendo que esses gigantes, esses Néfilins, eles haviam antes do dilúvio e também depois do dilúvio, como nós observamos lá justamente em Números capítulo 13, versículo 33. Depois, a palavra que eu gostaria também de me deter com os irmãos é justamente neste termo aqui, gigantes. Aqui nós já estudamos, esse termo gigante significa Nefilim. E já estudamos na perícope passada e nas porções passadas que esses Nefilim são o resultado pervertido, o resultado ímpio, o resultado antinatural, pecaminoso ao extremo da união entre os Bnei Elohim, os filhos de Deus, com as filhas dos homens, as mulheres. Então, esses Bnei Elohim, que são os filhos de Deus, os anjos, corromperam os seus corações e foram justamente ter relações íntimas com essas mulheres. E isso causou efetivamente também a queda deles. E desta relação ímpia, pecaminosa, não natural, surgiu desta relação esses gigantes, esses Néfilins. Certo? Eu gostaria de trazer para vocês aqui este comentário que está justamente no comentário bíblico popular do Antigo Testamento do Dr. William MacDonald, comentando os versículos 4 e 5 do capítulo 6, ele diz o seguinte, deixa eu trazer aqui a tela para vocês. Ele diz aqui o seguinte, aqui o comentário bíblico popular do Antigo Testamento, e comentando os versículos 4 e 5, ele fala assim, com relação aos gigantes, do hebraico Nephilim, que significa caídos, Unger explica,
Os Néfilim são considerados por muitos como semideuses gigantes, descendentes anormais do relacionamento sexual entre as filhas dos homens, ou seja, as mulheres terrenas, com os filhos de Deus, os anjos. Essa união, totalmente fora dos padrões da ordem criada por Deus, era algo tão revoltante que obrigou o derramamento do juízo universal por meio do dilúvio. Então, você pode observar, juntamente comigo, que o Dr. MacDonald, ele compreende, assim como nós, e aqui no Brasil, dos maiores expoentes da teologia reformada que consideram esta tese como a correta, de que houve realmente este relacionamento ímpio entre anjos caídos e mulheres humanas, e que este relacionamento gera esses Néfilim, o doutor e meu professor Leandro Lima, ele tem diversos escritos sobre o assunto. E eu indico a você que faça uma pesquisa, é só você procurar. Existem vídeos no YouTube e até livros escritos pelo Dr. Leandro Lima, onde ele expõe de maneira lídima, de maneira cristalina, o porquê deste entendimento ser o mais correto, levando em consideração uma boa exegese bíblica. Então, só você pesquisar Dr. Leandro Lima, Anjos Caídos, Néfilim, que vocês irão encontrar. Então, aqui o Dr. MacDonald também, ele considera esta porção da Bíblia que nos aponta a existência desses gigantes e a sua origem, tendo a ver com a união ímpia de demônios, anjos caídos com mulheres, como sendo a interpretação exegética mais correta. Indo agora para o comentário Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele comentando estes versículos 1 a 4, os quais são a perícope completa, né? A perícope completa é Gênesis 6, versículos 1 a 4, né? Mas eu, por bem, preferi destacar apenas o versículo 4 dos nossos estudos de hoje. Mas o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, na sua obra muito boa, Foco e Desenvolvimento, ele faz o seguinte comentário, o qual quero trazer aqui para a tela, para os irmãos considerarem comigo. Bem aqui no versículo 4, ele fala o seguinte: a forma exagerada e egoísta com que a humanidade buscava o prazer e a fama trouxe à tona o anúncio da retirada da proteção de Deus sobre a humanidade. Então, o Dr. Oswaldo, ele acentua a busca do prazer e a busca da fama pela humanidade. Então, desejos egoístas, desejos exagerados, desejos carnais, vindos de um coração caído, morto em seus delitos e pecados,
faz com que a humanidade, depois da queda de Adão, cada vez mais adentre, se entranhe em um poço profundo de desobediência e rebeldia para o que o Senhor Deus havia definido como sendo o correto, o piedoso, o santo a ser realizado. Então a humanidade está indo cada vez mais à bancarrota. Então é isso que o professor Oswaldo ele nos apresenta aqui como de interessante a nós destacarmos neste início de juízo de Deus. O Dr. David Brown e o Dr. Fawcett, que são escritores de um comentário crítico e explanatório da Bíblia Sagrada, que só tem em inglês, comentando esse versículo 4, especificamente o termo gigantes, aqui Nephilim, ele diz o seguinte, aqui o versículo 4, que esse termo gigante, tá, no hebraico, ele significa não só a ideia de seres de grande estatura ou de ferocidade exacerbada, mas também de impiedade. Então esse termo, Néfilins, gigantes, ele significa, de acordo aqui com este comentarista, não só o tamanho, o poder físico desses Nephilim, desses gigantes, mas também a sua impiedade, a sua perversão, a sua antinaturalidade. Então é um termo que justamente aponta para essas diversas características dos Nephilim. Outro termo interessante neste versículo justamente é o termo filhos de Deus, que nós já consideramos. Esse termo filho de Deus, o qual nós podemos fazer aqui uma pesquisa, nós podemos observar que no Antigo Testamento esse termo filhos de Deus, que em hebraico é Bnei Elohim, deixa eu colocar para os irmãos, os filhos de Deus. Bnei, Bnei, e aqui Elohim, e aqui o artigo definido, Ha. Bnei Elohim. Percebem? Esse termo, Bnei Elohim, ele é usado nas Escrituras tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quase que em 100% das vezes, ele significa anjos. Acompanhem comigo, por exemplo, o livro de Jó,
no capítulo 1, no versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então você repara que o termo está aqui em hebraico. Bnei Elohim. E aqui o artigo Ha. Então observe que esse termo Bnei Elohim, utilizado no livro de Jó, significam os anjos. E é o mesmo termo em hebraico que nós vemos no versículo que estamos considerando do capítulo 3, no seu versículo 4, que Moisés utiliza para descrever quem seriam esses filhos de Deus. Então, obviamente, temos aqui que seriam anjos, porque Jó utiliza essa expressão. Jó também, no capítulo 2, versículo 1, usa a mesma expressão. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aqui, filhos de Deus, de novo. Bnei Elohim. Jó também, no capítulo 38, versículo 7, usa o mesmo termo. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Novamente, filhos de Deus. E o termo original em hebraico, Bnei Elohim. A mesma expressão, filhos de Deus, é utilizada para indicar os anjos. Percebem? Então, meus amados, fica claro que este termo, filhos de Deus, em hebraico, Bnei Elohim, diz respeito a anjos. Então, quando Moisés diz, ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Esta expressão, filhos de Deus, a interpretação exegética mais coerente e correta é de que eram anjos que não guardaram seu estado natural e impiamente desceram à terra, ao mundo material, e possuíram as filhas dos homens. E desta relação houve a geração desta raça híbrida, os gigantes, os Nephilim, como nós já vimos aqui. Perfeito? Outro termo interessante que nós podemos observar aqui é esse termo valentes. Este termo aqui, valentes, que em hebraico é Giborim. E aqui o artigo definido, Hagborim, ou valente. Né? Esse termo valente, Giborim, tem a ver justamente com a opinião popular tanto na época antediluviana como na época pós-diluviana, que esses seres híbridos, esses Néfilins, eles eram não homens, eles eram seres híbridos, descendentes de anjos caídos, de demônios e de mulheres, muito poderosos, fortes. E aí foi traduzido como valentes
mas em hebraico este Giborim está como fortes. Vamos ver aqui. Este termo aqui. Às vezes ele é traduzido como poderosos também, poderosos, valentes. Moisés utiliza esse termo também aqui em Gênesis capítulo 10, versículo 8, quando ele fala sobre Nimrod. Observe aqui, ó. Gênesis 10, 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então observe que este termo também é utilizado aqui, poderoso, valente. Percebem? Aqui nós temos Gibor, que é a raiz que vem de onde Giborim vem, né? Nós temos aqui Gibor. Valente também, Gibor. Percebem? Nós temos aqui também aqui em Josué capítulo 6, no versículo 2, nós temos aqui o mesmo termo. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então nós temos aqui, ó, de novo, Giborei. Nós vemos aqui a raiz, Gibor. Então, meus queridos irmãos, nós podemos observar que esse termo valentes tem a ver não só com o poder físico, a grande estatura, a expertise em guerra, em luta, mas também na fama que esses Néfilim, esses gigantes, tanto antes do dilúvio, os antediluvianos, quanto depois do dilúvio, os mesmos tinham também. Então, meus amados, neste versículo 4, nós podemos tirar para nós, depois de todos esses estudos, as aplicações que poderemos trazer para a nossa vida no dia de hoje, de que o homem perdido em seus delitos e pecados está efetivamente morto, não tendo condição alguma de agradar ao Senhor Deus, porque naturalmente, tendo em vista a queda, as suas afeições, as suas vontades, o seu interesse estão completamente pervertidos por conta do pecado original, acentuando-se cada vez mais nas suas intenções ímpias de fama,
de prazer desenfreado, de poder, de dominação. Podemos observar que neste mundo antediluviano, esta violência, estes casos de abuso, de relações promíscuas entre seres espirituais com seres humanos, com mulheres, uma relação não natural, gera o nascimento desses gigantes, os quais fazem com que o Senhor Deus decida, tanto por conta do pecado dos seres humanos, quanto do pecado desses demônios que geraram seres materiais que começaram a habitar a terra, esses Néfilim, a intenção do Senhor Deus destruir a terra, destruir a criação. E depois nós veremos que em Noé, por meio da arca de Noé, nós temos uma figura de Cristo, onde o Senhor Deus, por misericórdia, irá guardar o seu povo eleito do seu juízo. Então, meus amados, que nós possamos nos apegar a Cristo, que nós possamos levar nossa mente cativa à palavra de Deus e que o Espírito Santo possa regenerar os nossos corações e nos santificar a cada dia para agradarmos ao Senhor. E que esta aplicação possa gerar nos nossos corações e em nossas vidas um sentimento e afeições de querermos obedecer ao Senhor Deus, como Noé, que em sua geração foi o homem ao qual o Senhor Deus manifestou a sua misericórdia e graça e salvação. Em Cristo Jesus. Porque nós já vimos nos estudos passados que Noé, ele foi cheio do Espírito de Cristo, que pregou por 120 anos entre o decreto de Deus de destruir a terra e o dilúvio. Foram 120 anos em que o Espírito de Cristo esteve em Noé e o mesmo foi pregador da justiça. Então, que nós possamos ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus e possamos não ficar estarrecidos ou desesperançosos com a maldade, com o pecado, com a impiedade que assola o nosso mundo de hoje, assim como assolava o mundo antediluviano, inclusive com esses seres terríveis, híbridos, os Néfilim, mas que nós possamos confiar em Deus. Confiar em Deus. Então, que este devocional, meus amados irmãos, esse pequeno e breve estudo devocional, possa ter alimentado a sua vida, a sua piedade, como alimentou a minha, com a graça do Senhor. Eu espero que você retorne para a próxima perícope que nós iremos estudar, com a graça de Deus. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes, e você está em uma das mídias sociais do Ministério 5 Solas. Considere aqui em cima escrever esse link e entre para o nosso grupo de estudos no Telegram. Você será muito bem-vindo lá e terá uma interação não só comigo, mas também com os demais membros que fazem parte do nosso grupo no Telegram. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.